Tudo bom, pessoal? De volta aqui no canal do Sormani. Eu queria falar mais neste vídeo que eu estou gravando para vocês sobre o clássico de amanhã em Barueri. Atenção, o jogo é Barueri, não é no Allianz não, hein? Barueri. 4 horas da tarde entre Palmeiras e Santos. 4 horas da tarde entre Palmeiras e Santos. Tem alguns aspectos que eu queria abordar com vocês aqui e também queria falar sobre a definição, inclusive, do time do Santos, que é basicamente aquilo que estava todo mundo já imaginando que fosse acontecer. Mas antes de falar exatamente sobre esse assunto, eu sempre peço para vocês se inscreverem aqui no canal do Sormani, tá? Se inscrevam, dê seu like e acione o sininho, que é muito importante para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto o novo vídeo, como é o caso desse que eu estou lançando agora para vocês. Gente, o time está definido, tá? Depois do treino da manhã deste sábado, lá no CTR Pelé, houve uma festa imensa da torcida. O Santos embarcou para São Paulo, está dormindo em São Paulo, para o jogo de amanhã, repito, contra o Palmeiras em Barueri, que fica na Grande São Paulo, tá? O time está definido com João Paulo, Joaquim, Messias ocupando, portanto, a vaga do Dodô e o João Basso, lá fazendo o zagueiro do lado esquerdo. Aí, naquela linha de 4, nós vamos ter Lucas Braga, Tomás Rincon, Jean Lucas e do lado esquerdo o Kevson, que é o ala esquerdo da equipe do Santos. O jogador que vai flutuar, que vai ter ali a liberdade de movimentação, vai ser o Nonato. Ele está entrando no lugar do Lucas Lima, tá? O Nonato. Lá na frente, a gente vai ter o Morelos, na vaga do Soteldo, e o Marcos Leonardo, tá? Então, para repetir para vocês: João Paulo, Joaquim, Messias e Basso. Lucas Braga, Tomás Rincon, Jean Lucas e Kevson. Nonato flutuando ali, às vezes encostando para fazer a linha de 5, fechando inclusive ali a porteira para evitar que o Palmeiras chegue. E lá na frente, Morelos, que pela primeira vez começa um jogo no Santos como titular, e o Marcos Leonardo. Então o time é esse, tá? É uma pena que a gente não possa ter em campo hoje o Soteldo, o Lucas Lima, não possa ter o Dodô, principalmente o Dodô, que vai fazer, hoje não, né, amanhã, né? Vai fazer uma falta muito grande, porque ele se encaixou como uma luva nesse sistema de 3 atrás montado pelo Marcelo Fernandes. Sistema esse que eu não gosto, que eu achava que não ia dar certo, mas reconheço a capacidade do Marcelo Fernandes em treinar esse time e fazer esse sistema com 3 atrás, mas não 3 zagueiros, com 3 atrás, porque um deles era o Dodô, que era lateral, que fazia saída de bola, o que proporcionava, inclusive, a funilação ali pela beirada do Kevson, como se fosse um autêntico ponta esquerda, porque o Dodô fazia a saída de bola, o Kevson avançava, e o Soteldo, muitas vezes a gente via nos jogos do Santos, né, esses dois últimos, ele jogando mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Enfim, gente, suspensos não vão poder jogar. Tá? Então águas passadas não movem moinho, deixa isso pra lá, vamos pensar no jogo de amanhã. Eu disse no meu último vídeo e torno a dizer agora, tá? Pelo amor de Deus, né? O time, jogadores, vocês não vão reabilitar o Palmeiras, né? Vocês não vão reabilitar o Palmeiras. O Palmeiras nos últimos 7 jogos só ganhou 1, hein? Marcou só 3 gols. Tá? Em 7 jogos marcou 3 gols. Só venceu 1. Nesses 7 jogos, fez só 7 pontos. Pior do que tudo isso, foi eliminado da Libertadores pelo Boca dentro do Allianz Parque, com 40 mil pessoas. E acabou o sonho da Libertadores. Foi um baque para o Palmeiras. Um baque dentro e fora de campo. Dentro de campo, evidentemente, perdendo a oportunidade de ganhar a Libertadores, que era o grande sonho do Palmeiras, porque em conquistando iria se tornar o time brasileiro com mais títulos da Libertadores conquistados. Porque o Palmeiras hoje, junto com o Santos, São Paulo e o Grêmio, são os times que mais têm, e o Flamengo, mais tem Libertadores. 3 cada um, e ganhando o Palmeiras ia 4. Então foi um baque terrível pro Palmeiras. E fora de campo, grana. Palmeiras perdeu um dinheirão, não chegando à decisão da Libertadores, tá? Então o time tá assim, deprimido, triste, abalado, despedaçado, foi o que eu falei ontem aqui. E torno a dizer, ô Santos, ô time, vocês não vão reabilitar o Palmeiras, né? Pelo amor de Deus, né? Os caras estão na lona, tá? Vocês não vão deixar eles levantarem, esmurrar vocês e o Santos perdeu o jogo.
tá? Tem que se aproveitar. Ah, Sormani, mas é a última esperança. Ok, beleza, pode ser, ué. A última esperança do Palmeiras também de ganhar a Libertadores, que se conseguir 4 títulos, Boca jogando no Allianz diante de 40 mil pessoas, foi lá e segurou o Palmeiras. Por que o Santos não pode fazer o mesmo? Eu tenho visto nas redes sociais muita gente dizendo: nossa, eu tô com medo do jogo de amanhã. Muita gente são os torcedores do Santos. Medo? Medo do quê? Do bicho-papão? Palmeiras não é bicho-papão. Respeito sempre. Não deve faltar jamais, em momento algum, em qualquer lugar do planeta, para qualquer pessoa. A gente sempre tem que respeitar as pessoas. Medo? Medo é outra coisa. Espero que esse sentimento que muitos torcedores do Santos têm nesse momento não contamine os jogadores do Santos. Eles têm que respeitar o Palmeiras. Em respeitando, eles podem ganhar, desde que não tenham medo. Não há motivo nenhum para ter medo. Nenhum. O retrospecto recente desse time é ruim, esse time Palmeiras. Sendo que o retrospecto recente desse Santos é completamente diferente. Nos mesmos 7 jogos que o Santos fez, nesse período, ganhou 3, perdeu 4, mas ganhou 3. Fez 9 pontos contra 7 do Palmeiras. Nos últimos 2 jogos, fez 6 gols, sofreu só 2. Tem um saldo positivo de 4. Então, o momento é muito melhor do Santos. E o Palmeiras não vai jogar em casa. Vai jogar em Barueri, que não é a casa do Palmeiras. Não é o campo do Palmeiras, não é o gramado do Palmeiras. É o gramado de grama natural e não artificial, onde o Palmeiras está acostumado a jogar. E o campo não é, repito, o Allianz, é Barueri. Aquela pressão, aquele caldeirão que a gente vê no Allianz, não vai ter amanhã em Barueri. Barueri é menor que o Allianz. Vocês estão entendendo? Tudo conspira a favor do Santos nesse momento. Agora, precisa jogar sem temor. Então você, torcedor do Santos, pare de ficar com medo. Você, torcedor do Santos, pare de achar que vai vir goleada. Você, torcedor do Santos, não se contente apenas com o empate. Dá para ganhar. Dá para ganhar. Tá? Os jogadores não estão assim muito afinados com o Abel, não. Depois do jogo contra o River Plate, vocês viram. Ele tirando dele da reta e jogando tudo na conta dos jogadores, na entrevista coletiva que ele deu. A entrada do Kevson, do Hendrick e do Kelvin, melhorou o Palmeiras. Ah, esses 2 meninos deram uma nova cara pro Palmeiras, né, Abel, no segundo tempo. Mas a mudança foi tática, eu que fiz. Ele falou assim. E o Mike estava do lado dele. Ouviu tudo. E aí, o que mais que ele falou? Ah, mas cria N oportunidades, não marca, e sabe, a bola pune. Mas não disse isso, mas mais ou menos nessas palavras. Não nessas palavras, mas o sentido era esse. Como? Quer dizer que ele deu as ferramentas para os jogadores fazerem os gols, ou seja, montou o sistema, saiu as jogadas, mas na hora de colocar a bola para dentro, o jogador não conseguiu colocar. Foi o que ele falou. O jogador não gosta disso, ainda mais quando é público. Se você tá lá no vestiário e você cobra os caras, é uma coisa. No microfone, na coletiva, depois do jogo, os caras não gostam, não. Então os jogadores não estão muito assim afinados com o Abel, não, tá? Tem esse detalhe também. Não é um detalhe, não. Um aspecto que é muito importante. E a torcida do Palmeiras está no maior veneno com a presidente do clube, a Leila Pereira. Por quê? Porque eles queriam, desde sempre, a contratação de jogadores. E esses jogadores não vieram. Então sempre que o Abel tem que recorrer ao banco de reservas, ele olha para o banco e não encontra o que ele esperava encontrar. Elenco curto, sempre o Abel falou isso. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo em que situação o Palmeiras se encontra? Vai ter medo do quê? Pode perder? Claro que pode perder. Óbvio que pode perder. Mas perca lutando, sem temor, batalhando. Entendeu? Se perder desse jeito, ok, é do jogo, é futebol. Mas não pode perder se acovardando. Sem passar do meio campo, dando chutão pra frente, sem saber o que fazer com a bola quando tiver a bola sob domínio. É isso que eu espero que não aconteça. O Santos tem que jogar. O Santos tem que ir pra lá, se divertir e jogar futebol. Se isso acontecer, ele pode ganhar um jogo. Agora, se entrar com medo, do jeito que alguns torcedores estão se dizendo nas redes sociais, vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Não pode ter medo jamais. Jamais!
Respeito sempre. Finalmente, gente, para encerrar esse vídeo aqui, eu queria falar o seguinte. O árbitro da partida vai ser o Flávio Rodrigues de Souza, é um árbitro de São Paulo. Eu não gosto quando você tem no Campeonato Brasileiro um clássico aqui de São Paulo, com o Santos envolvido, com o árbitro de São Paulo apitando o jogo. Eu me lembro, em 2002, quando o Santos chegou na final contra o Corinthians, o Santos não ganhava o campeonato desde 84. Ganhou a Conmebol em 97, mas naquela época não tinha esse peso, né, que hoje tem, que é a Sul-Americana, né? Mais um campeonato de vulto, de expressão, o Santos ganhava desde 84, que foi o Campeonato Paulista, que era muito mais importante naquela época do que a Conmebol. E aí, o meu filho é santista, minha filha também, idem para os meus netos. Eu cheguei pro meu filho, na época, e falei para ele, ó filho, você viu quem vai apitar os 2 jogos? O primeiro jogo vai apitar o João Paulo Araújo, não, Antônio Pereira de Souza, acho que era isso. O Pereirão. Antônio Pereira de Souza, acho que era isso. O Pereirão, isso eu me lembro, Pereirão. E o segundo jogo, Carlos Eugênio Simon. Eu virei pra ele e falei assim, final era Santos e Corinthians. Falei, dá pra ser campeão. O árbitro não é de São Paulo. O árbitro amanhã é Flávio Rodrigues de Souza, um árbitro de São Paulo. Você quer dizer o que com isso, Sormani? Que o jogo tá armado? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu quero dizer o seguinte, que o Palmeiras tem uma influência na Federação Paulista que o Santos não tem. O Palmeiras é um time que fala na Federação Paulista, as pessoas escutam. O Santos nem vai na Federação. Nem vai na Federação. Aliás, se perguntarem para o presidente do Santos, o Andrés Rueda, aonde fica a Federação Paulista de Futebol, ele vai dizer para você, não sei. Aliás, eu gostaria de saber, nesses 3 anos de mandato, quantas vezes ele colocou o pé dentro da Federação Paulista de Futebol. O Palmeiras está lá toda hora. A Leila Pereira está lá toda hora. Ela tem uma influência lá dentro que o Andrés Rueda não tem. E o árbitro é de São Paulo. O árbitro é de São Paulo. Eu gostaria muito que o jogo de amanhã fosse arbitrado por um árbitro de outro estado. Um Daronco, um Voaden, o Wilton Pereira Sampaio. Quem mais? Breno Arleu Araújo, Marcelo de Lima Henrique. Qualquer um, menos árbitro de São Paulo. Não estou dizendo, volto a repetir, que é uma arbitragem de cartas marcadas. Não é isso. Não é isso. É que o poder do Palmeiras na federação, se comparado com o Santos, é muito maior. É muito maior. E a gente sabe como é que essas coisas. O árbitro, qualquer ser humano é suscetível a esse tipo de coisa. É suscetível. Entendeu? Então é isso, gente. Eu gostaria muito que o árbitro... E aplaudo a Conmebol, quando a Conmebol pega um clássico envolvendo equipes do mesmo país, ou no caso aí, Fluminense Internacional. Não teve árbitro brasileiro apitando não, meu companheiro. Os árbitros foram de fora. Os árbitros foram de fora. Tem que ser assim, dona CBF. Tem que ser assim, Wilson Luiz Seneme. Por exemplo, Grêmio Internacional não tem que apitar nem o Daronco e nem o Voaden. Tem que apitar um cara de fora. Os caras moram lá. Eles sofrem pressão. Na rua, no supermercado, no cinema, no restaurante, na lanchonete, na rua fazendo caminhada. A mesma coisa acontece com o Flávio Rodrigues de Souza, aqui em São Paulo. Não tem motivo nenhum para fazer isso, gente. Não tem motivo nenhum. Deveria ter sido escalado um árbitro de fora. De todo modo, é o Flávio Rodrigues de Souza que vai apitar. Gente, dá para ganhar. Dá para perder? Dá, claro que dá. Mas, Santos, time, não tenham medo, pelo amor de Deus. Cá para nós, hein? Amanhã, em Barueri, eu acho que o Santos não reabilita o Palmeiras, hein? Depende de vocês.